Bom dia, gente. Graça e a paz do Senhor Jesus. Que as bênçãos dele, nesse início de dia, possam estar sendo derramadas mais uma vez sobre a sua vida. Possam estar alcançando você. Que a graça dele te alcance mais uma vez. Em nome de Jesus. Hoje, nosso devocional falará sobre quando as incertezas nos abatem. Sabe, quando a ansiedade, o desespero e a insegurança te domina e te leva a tomar decisões das quais você irá se arrepender. O texto que nós vamos ler hoje está no livro de 1 Samuel, capítulo 13, e conta a história de Saul, primeiro rei de Israel. Fala de uma das primeiras batalhas que ele enfrentou logo após ser ungido rei, logo após ser levantado como rei sobre Israel. E Saul, naquele momento, ele ajuntou guerreiros, ajuntou soldados para si e montou um exército de aproximadamente 3.000 homens. Ele feriu alguns dos seus inimigos e nessa ocasião, por meio de vingança, por motivação de vingança, o povo filisteu, que dominava o povo de Israel, resolveu se levantar contra Israel. Resolveu vir e atacar a Israel. Israel, naquele tempo, existia uma proibição em Israel por meio do povo filisteu. O povo filisteu proibia que Israel, ou que o povo israelita, produzisse ou qualquer tipo de ferramenta, qualquer tipo de espada, ou arco, ou flecha, qualquer arma de guerra. E eles não podiam ter nem forja, nem nenhum tipo de pedra de amolar. Por isso, todas as vezes que o povo israelita precisava, por exemplo, amolar uma enxada, uma foice ou alguma ferramenta de arar a terra, eles tinham que ir até a nação dos filisteus e pedir que eles amolassem suas ferramentas. O povo israelita vivia um jugo opressor por meio do povo filisteu. E o povo filisteu ganhava um bom dinheiro, porque eles cobravam taxas altas para executar esse tipo de manutenção nas ferramentas. E uma das primeiras guerras, ou a primeira guerra que Saul executou, Saul intentou fazer como rei de Israel, como alguém que era ungido do Senhor, voz de Deus, governo de Deus para o povo de Israel, foi se levantar contra esse povo e quebrar o jugo que era colocado sobre a nação de Israel. Ele ajuntou o povo de Israel e foi até um vale. Eles se reuniram em Gilgal, e ali em Gilgal Samuel falou: espere aqui, que eu irei ter contigo. Espere você e o povo aqui, que eu irei ter contigo. Porém, o Saul havia ficado em Gilgal, e o povo dali estava apavorado. Isso no verso 7. O povo dali estava apavorado. Seguindo as instruções de Samuel, Saul esperou por 7 dias, mas Samuel não chegou até ali. E o povo começou a abandonar Saul e a sair dali. Então Saul lhes disse: traga os animais para o sacrifício que é completamente queimado, e para as ofertas de paz. E ele ofereceu o sacrifício. E quando estava Saul terminando, Samuel chegou. Saul foi ao encontro dele para o cumprimentar, mas Samuel disse: o que foi que você fez? Saul respondeu: eu percebi que o povo estava me abandonando e indo embora. E você também estava atrasado, você não veio como havia prometido, e os filisteus já estavam reunidos em Micmas. Aí eu pensei: os filisteus vão descer a Gilgal e me atacar. E eu ainda não tentei conseguir a ajuda de Deus, o Senhor. Então achei que tinha que oferecer sacrifícios. Samuel disse a ele: o que você fez foi uma loucura. Você não obedeceu à ordem do Senhor nosso Deus. Se tivesse obedecido, ele teria deixado que você e seus descendentes governassem o povo de Israel para sempre. Saul se viu num momento que a gente chama entre a cruz e a espada. Ele estava pronto, com o exército pronto para atacar os filisteus, para livrar o povo israelita do jugo dos filisteus. E até aquele momento, Deus era com ele. Deus falava por boca de Samuel, profeta dele até aquele momento, sacerdote, sumo sacerdote da nação de Israel. Aquele que sucedeu o sacerdote Elias, o profeta Elias. O profeta Eli, até aquele momento. Cara,
mas por uma insegurança, porque ele olhou ao seu redor e a realidade mostrava que todos estavam abandonando ele. Eles estavam tomados por um medo, por um temor, por um medo de que os israelitas, que os filisteus viessem e atacassem eles e que Deus não fosse com eles. Poxa, Deus já havia falado que era com eles. Deus havia feito ele rei, cara. Às vezes nós não temos nossa confiança totalmente firmada em Deus, e em momentos de extrema necessidade, momentos de extrema luta, em que olhamos para o lado e não vemos uma realidade favorável para a gente, nós tomamos nossas próprias decisões e escolhemos não ouvir ou não obedecer a direção e a voz de Deus. Naquela época, só quem podia sacrificar, oferecer sacrifícios a Deus eram sacerdotes, pessoas separadas para esse fim. Saul não esperou, não obedeceu a voz do profeta, não obedeceu a voz do sacerdote e sacrificou, não obedeceu às leis e agiu por conta própria. A Bíblia fala que Deus então traça um decreto que a descendência dele não iria subsistir, que a família dele, que a casa dele não iria governar para sempre. É incrível como Deus muda todo um plano, toda uma linhagem por causa da sua desobediência. Talvez, quando o texto que fala de Jesus caminhando sobre a estrada e um cego clamando: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Talvez se Saul tivesse obedecido, fosse obediente até o fim, aquele cego estivesse gritando: Jesus, filho de Saul, tenha compaixão ou tenha piedade de mim. Uma escolha mal feita, uma desobediência pode mudar toda uma linhagem, todo o desenrolar de uma história. Escolha obedecer a Deus. Escolha cumprir a vontade dele. Abandone as suas próprias vontades e viva a vontade de Deus. Confie nele. Confie nele e tudo mais ele fará. Essa é a palavra que eu tenho para você hoje, no dia de hoje. Que essa palavra encha a sua vida de ânimo, encha a sua vida de graça, encha a sua vida de uma motivação intensa e de uma paixão intensa para desfrutar do que da segurança que é viver em obediência, viver no favor de Deus. Em nome de Jesus. Pai, eu quero te clamar. Eu quero te buscar nessa manhã, oferecer o meu coração a Ti, oferecer a minha vida a Ti. Peço, Senhor, que abençoe as nossas vidas, a minha vida, a vida da minha casa, a vida da minha família e a vida de cada um que está ouvindo e assistindo esse vídeo. Que as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre a vida de cada um. E que, antes de tudo, que o Seu Espírito nos convença, possa falar aos nossos corações, mentes e entendimentos sobre qual é a Sua vontade. E que as nossas forças sejam desempenhadas, sejam empenhadas em obedecer a Sua voz, em obedecer a Sua vontade. Esse é o nosso clamor, essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a vida, meu irmão. Deus abençoe a sua vida, meu filho, minha filha. Em nome de Jesus. Amém.